Bom, hoje estamos em cima do monte para fazer um vídeo curto e breve. Estou aqui em Aranaguá, num outro monte aqui que chama Morro da Uruçanguinha. E vim aqui para buscar um pouco Deus. O sol está quase se pondo, já são 8 e pouca da noite, aliás. E estou dando uma filmada para vocês verem como Deus é bom e como a obra dele é linda, né? O sol se pondo, dá para ver a cidade daqui, parte dela aqui ao redor. Nessa direção fica a praia. E vamos ao que importa de fato, a palavra de Deus. Amém? Em cima do Morro da Uruçanguinha, né, como falei no início do vídeo. E vou falar sobre um assunto meio polêmico hoje, que eu tenho sentido até alguns dias. Eu estava assistindo um vídeo de outro irmão no YouTube, ele também falou sobre esse mesmo assunto, né, falando sobre a volta de Cristo. Estava se referindo à besta, os últimos sinais e tal. E entrou nesse mesmo assunto que eu já tenho falado para alguns irmãos, mas é poucos que a gente vê falando sobre isso, né? A gente vê mais os pastores, né, acabando, como eu disse, alguns falam por inocência, por desconhecimento da palavra, e acaba que alguns irmãos ficando com falta de entendimento, acaba causando até uma confusão no meio dos irmãos. Porque há tempo que fala que está voltando e não volta. Porque acaba se falando no meio dos irmãos que pode voltar a qualquer hora, e a Bíblia não diz isso também, né? A Bíblia diz que Jesus falou que ele não sabia nem a hora nem o dia, nem os anjos sabiam, só o Pai. Mas ele deixou claro na palavra de Deus que haveria sinais quando estivesse próximo da sua volta, né? Um dos sinais está lá também em Daniel 12:4, ali, até o versículo 6, se eu não estou enganado, sobre que a ciência se multiplicaria nos últimos dias, né? Nos últimos 50 anos para cá, a raça humana deu um salto na área do conhecimento em todas as áreas da ciência, que é inegável que sejam a profecia se cumprindo, né? Porque que em toda a história da raça humana nunca houve um salto no conhecimento e somente agora, né, 50 anos para cá, se multiplicou tanto o conhecimento, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Então não tem como negar que a Bíblia se cumpre, que ela é viva, que o que ela diz acontece. E os sinais que estão lá em Mateus 24, né? Em Apocalipse também, ali onde fala dos selos sendo abertos, depois nas trombetas. Se você for ler ali e olhar para o mundo que está acontecendo agora, né, em todas as partes do mundo, é inegável que a Bíblia está se cumprindo e que nós estamos nos últimos dias, né, nos últimos anos nessa terra. Eu não sei se a gente vai viver algumas décadas ainda, porque Deus tem dado sinais, Deus já falou comigo em sonho também sobre se preparar, que a volta de Jesus está próxima, né? Não deu uma data, né? No Apocalipse tem um capítulo lá, acho que é na 7ª trombeta, se não estou enganado. Depois da 7ª trombeta fala que depois da 7ª trombeta, se não me engano, Apocalipse 9, fala que se revelará o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? O segredo de Deus é a volta de Jesus. Na Bíblia só tem um segredo para nós que estamos aqui, porque ali está tudo revelado, o que a gente precisa saber está ali, para a gente ser salvo. Mas ali só tem uma coisa que é segredo para nós, o dia da volta de Jesus. Então depois da 7ª trombeta será revelado o segredo de Deus, a volta de Jesus vai acontecer. Não vai ser mais segredo a hora que ele chegar, né? Chegou, está aqui, hoje é o dia, mas ele não vai dar mais tempo para quem não se converteu. Mas a Bíblia deixa claro, né, que tem que acontecer algumas coisas para ele vir. Então eu não posso dizer ele vai voltar hoje, ele pode voltar hoje, ele pode voltar a qualquer momento. Eu não posso falar isso porque a Bíblia não diz isso. Porque tem algumas coisas que tem que se cumprir. Não está perto, não é para hoje, mas também não posso dizer que vai ser daqui 200 anos. Eu creio que vai ser na minha geração ainda. Eu creio que talvez eu não morra sem ver a volta de Cristo, né, pelo que a gente está vendo acontecer no mundo. Pode ser que demore ali um tempo para acontecer entre um sinal e outro, porque tem algumas coisas para acontecer ainda, mas o apóstolo Paulo deixa claro, lá em 2 Tessalonicenses 2, eu vou ler o texto, que diz assim, 2, versículo 3 até o 8, vamos ler ali. Diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que uma das coisas que vai acontecer é que primeiro vai vir a apostasia.
né? E já está acontecendo, a gente está vendo o que é apostasia, os irmãos se desviando, os pregadores se apostatando da fé, pregando heresias. Já tinha um pouco disso nos tempos do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, né, quando saíram alguns irmãos do meio deles e começaram a pregar coisas que não tinha aprendido com eles, né, diferente daquilo que eles tinham ensinado. E já existia um pouco disso na época deles. Só que nos últimos tempos isso ia aumentar, né? E está acontecendo, né? Hoje estão se desviando, abrindo igrejas à torta à direita. Não que eu seja contra abrir uma igreja com direção de Deus, Deus faz isso também, mas há alguns mercenários, né, saindo do meio dos irmãos, que nunca se converteram de verdade, nunca se entregaram, ou se desviaram, se apostataram da fé, e foram abrir igreja apenas para enriquecer em cima do povo. E daí fazem de tudo dentro da igreja para tirar dinheiro do povo. Isso são mercenários, se apostataram da fé e estão usando da palavra de Deus, né? E depois disso está falando que antes vem a apostasia, esse manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então depois dessa apostasia toda, o último sinal para a volta de Cristo é ser revelado o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando eu ainda estava convosco? Paulo está dizendo que eu já tinha falado para vocês isso antes. Quando eu estive convosco, né, ele esteve presente com eles, agora ele está falando através de uma carta. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há que agora resiste até do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, né? Então uma das coisas, né, que muitos irmãos, será que Jesus está voltando mesmo? Será que vai voltar agora? Quando é que volta? Então, irmãos, a Bíblia deixa claro que Jesus não vai voltar próximo. Isso é nítido para quem tem o Espírito Santo, para quem conhece a palavra, está próximo. Eu não posso dizer que vai levar 50 anos daqui para frente. Eu creio que não leve isso. Eu creio que talvez não leve nem a metade desse tempo para a volta de Jesus. Mas a Bíblia deixa claro que é necessário acontecer um último sinal. O anticristo ser revelado. Agora a gente vê muitos irmãos, né, fazendo vídeos, que pode ser o Emmanuel Macron, outros suspeitavam que era o Barack Obama, o Donald Trump. Então há várias suspeitas, mas nenhuma certeza ainda de qual deles é o anticristo. Pode ser que seja um deles mesmo, né, mas não tenho a certeza ainda, é esse. Ele vai se levantar como governante mundial, todos os governos do mundo vão estar apoiando ele. E vai ter um poder religioso também que vai apoiar ele, que vai ficar do lado dele. Então não se engane achando que a igreja também vai ser arrebatada antes disso acontecer. Muita gente já vi alguns pastores pregando que aí, quando chegar a grande tribulação e o anticristo estiver na terra, a igreja já não vai estar mais aqui. A Bíblia está dizendo, ali é claro, o apóstolo Paulo acabei de ler, é que a volta de Jesus não vai acontecer sem que primeiro seja revelado o anticristo. Então nós vamos estar aqui, os salvos vão estar na terra ainda. O anticristo vai ser revelado com a igreja na terra. A igreja os salvos, aqueles que se converteram ao Senhor Jesus, ainda vão estar na terra. Então você não precisa ficar preocupado que vai ser hoje, mas você também não sabe quando vai morrer. Então Jesus não vai voltar agora, hoje, porque tem sinais para se cumprir. Mas você tem que estar preparado para se morrer, estar salvo. Então a qualquer momento, ainda que Jesus não volte a qualquer momento, você tem que estar preparado, porque você não sabe quando vai morrer. Então você tem que estar preparado para morrer com Cristo, morrer em Cristo. Para quando acontecer a volta dele, você ser um dos que vai viver na eternidade com ele, com os irmãos lá, tá bom? Esse vídeo é só para tirar uma dúvida, porque a gente vê muitos irmãos, né, uns por inocência, outros por desconhecimento da palavra, acabam botando os irmãos a pensar que pode voltar a qualquer hora. Eu posso morrer a qualquer hora, embora eu não creia que vai seja isso. Eu creio que eu vou estar de pé na volta de Cristo, porque está próximo. Mas eu não posso estar dizendo que ele volta a qualquer hora, porque a Bíblia não diz isso. Então tem sinais a se cumprir. Eu tenho que estar atento nos sinais, mas mais do que estar atento nos sinais, eu tenho que estar preparado para morrer salvo. Ainda que você pode não estar de pé na volta de Cristo, mas mesmo assim você tem que estar pronto para se morrer salvo. Quando Jesus voltar, você
ainda que você não já tenha partido daqui antes da volta dele, na volta dele você vai ser um dos que vai participar da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos que morreram em Cristo, e vai ser arrebatado salvo também. Tá bom, irmãos? Mais Bíblia e né, vamos ler a Bíblia para não ficar apenas dizendo coisas que depois os irmãos vão aprender errado, vão achar que a Bíblia diz mesmo isso. A Bíblia não diz isso, tá bom? Vamos ler mais a Bíblia. Que todos na paz, que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Paulo aqui de Aranaguá, amém?